Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra uma palavra de Deus no livro de João, capítulo 18, versículo de número 10. João, capítulo 18, versículo 10. Quem achou, diga amém. Diz assim: então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-se e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Amém? Feche os seus olhos. Soberano, eterno e grande Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu peço, Senhor, a tua bênção sobre a tua palavra nesta noite. Que o Senhor possa vir corrigir, exortar, renovar, transformar, assim como o Senhor querer e como o Senhor quiser. Pai amado, que o Senhor cresça e que eu diminua, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Antes de você assentar, cumprimente o teu irmão e diga: a palavra de Deus te abençoará nesta noite. Glória a Deus. Amados, eu vou dar o recadinho do nosso colega, porque senão algum irmão esquece, que justo o dia que você não fala, esquece. Então, vai o recadinho do irmão. Gente do céu, por que a pessoa não fica quieta no culto, gente? É um levanta, senta, vai beber água, vai no banheiro, vai lá fora, eu ia falar com ela: ô irmão, tá com formiga na cadeira? Amém? Já encheu tua garrafinha d'água, teu galão d'água aí, tá tudo certo, né? Então aguarda a palavra aí em nome de Jesus, amém? Amados, quem já ouviu a seguinte frase: Pedro cortou a orelha de um soldado romano? Levanta a mão. A maioria ouviu, inclusive isso eles ensinavam, né? Vou perguntar de novo. E Pedro cortou a orelha de um soldado. Levanta a mão, quem já ouviu? Aí. Então vamos ver aonde tem soldado. Vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 51, é a mesma passagem. Olha lá. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Vamos para outra referência. Marcos 14, 17. Marcos 17, né? Acha aí a orelha direita do homem. Marcos 14. É Marcos 14, 47. E um dos que estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Amém? Os nossos obreiros que estão aqui nesta noite, amém. Vocês, toda vez que vocês forem pregar, vocês vão pegar o texto, todas as referências que os apóstolos se referem, vocês leem
Então gostaria que vocês prestassem atenção, tanto obreiros quanto irmãos, que os três discípulos, os três livros, Mateus, Marcos e Lucas, não refere qual orelha e não refere ao nome da pessoa, certo? Por quê? Então, preste atenção que eu vou dizer para vocês. Tem aqui, ó, os diáconos, certo? Se eu der um papel e uma caneta para Sandra, e um papel e uma caneta para Nair, e o papel e uma caneta para o Ricardo, para cada um deles, para eles relatar o que acontece no culto, você pode observar que cada um vai relatar algo diferente. Por quê? Que cada um viu de forma diferente. Vamos supor, você que está aqui da frente, você está me vendo de frente. Quem está do lado, refere do lado. Então, João, primo legítimo de Jesus, certo? Por que legítimo? Porque filho da irmã mais velha de Maria, filha de Salomé, certo? Ele relata com detalhes. Por que ele relata com detalhes? Primeiro, ele conhecia a pessoa, certo? Ele conhecia a pessoa. Então é por isso que ele relatou: cortou a orelha direita, e o nome dele era Malco. Porque talvez, vamos supor, o Gerfim está lá atrás, cortou a orelha. O que aconteceu lá na frente? Cortou a orelha, só. Então, os discípulos relataram dizendo que, pode ver que eles nem citaram que era Pedro. Eles falaram assim: alguém que estava no meio da multidão pegou uma espada e cortou a orelha do servo do sacerdote. Agora João já é preciso. João disse: Pedro, Simão Pedro, pegou a espada, cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote, cujo nome era Malco. Então isso quer dizer que João, além de estar presente, ele estava do lado. Ele presenciou com detalhes. Aí você me pergunta: pastor, mas o que tem a ver essa orelha direita, essa espada, o corte dessa orelha, com o culto dessa noite? Daqui a pouco você vai ver, só que eu vou dizer para você que você não vai poder chorar, tá? Então vamos lá. O Evangelho de João, que é o que nós lemos, ele esclarece com todos os detalhes. Inclusive é o único evangelho que no final ele relata assim: que nem todos os milagres e nem todos os acontecimentos feitos por Jesus foram registrados, que se ambos tivessem sido registrados, não caberia os livros. Então os milagres que Jesus fez não são e não foram somente estes que vocês conhecem através da Bíblia. Teve muitos e muitos outros, certo? Os feitos de Jesus, os jantares que Jesus foi, aonde ele entrou, onde ele saiu, cidade que ele foi e deixou de ir, o convívio dele com os discípulos, não foram somente estes que vocês conhecem e que a Bíblia nos descreve, mas tiveram muito mais. Ele próprio diz o seguinte: que nem todos os acontecimentos e nem todos os milagres feitos por Jesus foram registrados. Aí ele disse: mas estes nos quais foram registrados, para que creais que ele é o Filho do Homem. Então agora vamos para Levítico. Levítico capítulo de número 8, versículo 24. Vamos lá. Moisés também fez chegar os filhos de Arão
e pôs-lhe daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés aspiriu o restante do sangue sobre o altar e ao redor. Amém? Aí você vai perguntar, mas e que? Pedro pega a espada, corta a orelha direita. Você vem falar com Moisés sobre Moisés e Kiko, que se eu não revelar para você isso aqui, você não vai entender aqui. Amém? Então presta atenção. Quero fazer uma pergunta para os bons de Bíblia aí. Quem foi o primeiro sacerdote? Quem foi? Hã? Não, não é esse que eu estou falando. Estou falando terreno. Arão. Então vamos lá. Por que não foi Moisés? Uma pergunta para você. Por que não foi Moisés? Moisés não foi escolhido para tirar o povo do Egito? Deus só não falava com Moisés? Por que não foi Moisés? Sabe por que não foi Moisés? Vou detalhar para você agora. Porque para ser sacerdote, não pode ter nenhum defeito físico. Certo? Não pode ser gago. Moisés era gago. Não pode ser cego. Não pode ser manco. E teria que ser da tribo de Levi. Moisés era da tribo de Levi, só que ele era gago. Aí vem a seguinte pergunta: mas por que Deus não curou ele e fez dele o sacerdote? Porque Deus tinha para ele um outro ministério. Deus tinha um ministério de liderança, não sacerdotal. Primeiro, para ser sacerdote, tribo de Levi, ou seja, descendente de Moisés. Se não fosse, não podia ser. Ah, mas eu sou da tribo de Rubem. Sinto muito, você não pode ser. Ah, eu sou da tribo de... Também não pode. De Benjamim, também não pode ser. Aí vem a seguinte pergunta: e Jesus, de que tribo era? Ele é o leão da tribo de Judá. Mas por que ele não veio da tribo de Levi? Porque ele veio à contramão, para restaurar toda a humanidade e mostrar para mim e para você que ele faz do imperfeito perfeito, que ele faz do pequeno grande, que ele faz do nada tudo. Porque se ele tivesse vindo também da tribo de Levi, eu não podia estar aqui. Por quê? Porque eu não sou da tribo de Levi. De que tribo nós somos? Nós somos de Benjamim. Pastor, o senhor está ensinando ou o senhor está pregando? Estou pregando. Vamos para cá. Para ser sacerdote, se ele fosse manco, se ele fosse cego, ele poderia até ficar perto. Mas se ele não tivesse a orelha direita, polegar direito da mão direita e polegar direito do pé direito,
ele não podia exercer o sacerdócio. E Malco não era soldado romano. Malco era um estudante da escola sacerdotal feita pelo filho de Ana e Elcana. Qual é o nome dele? Ele montou uma escola de sacerdote. Aí fala, e o sacerdote e os profetas da escola do filho de Ana e Elcana. Quem é Ana? Aquela que um sacerdote Eli olhou para ela e falou, por que você continua bebendo tanto? Ela disse, eu não estou bêbada não, eu sou uma mulher aflita, estou me derramando na presença do Senhor. E ela teve um filho, e ela pegou o menino dela e levou para o templo. Quem é ele? Samuel. Então, para ser sacerdote, tinha que estudar 5 anos consecutivos, confinados lá dentro, só aprendendo, só comendo. E na última semana tinha que fazer um acompanhamento com o sacerdote local. E Malco, oh meu pai, Malco, desde criança, sonho dele ser sacerdote. Deixou pai e mãe para trás, entrou na escola de sacerdote, ali dedicou o Senhor e busca o Senhor, dedicando o Senhor, buscando o Senhor. Na última semana, ele vai para o templo, para viver os últimos momentos do seu estudo. Com quem? Com Caifás e Anás, sacerdotes da época. Então ele era, na linguagem de hoje, um estagiário. E você sabe que o estagiário, ele está ali para aprender. E tudo que você vai fazer, ele te pergunta, por que você está fazendo isso? E que se você mandar fazer, ele vai fazer. Eu sei porque eu tive vários comigo. E ele nem sonhava o que estava acontecendo. E Caifás fala para ele assim, vem comigo, nós vamos fazer uma diligência. E ele então, do lado de Caifás, vou ver o que ele vai fazer. Só que ele mal sabia que Caifás estava indo prender o Filho do Deus Altíssimo. Quero dizer uma coisa para você. Tem muitos pastores hoje, estou falando, está gravando aqui, pode gravar, que eles se sentem estrela. Eles se acham a quarta pessoa da Trindade. Mal sequer eles olham para o membro e cumprimentam o membro. Eles não se misturam com o membro. O membro falar com ele, tem que falar com o diácono falar com o obreiro falar com o tesoureiro falar com o secretário, para falar para ele ver se ele pode atender, se ele pode ouvir, se ele pode escutar. Meu irmão, onde tem isso na Bíblia? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Judas Iscariotes deu a seguinte senha para os soldados romanos, ao ponto que todos eram iguais. Os soldados não conheciam Jesus, só sabia dos feitos. Caifás só sabia dos feitos, via de longe. Então quer dizer que eles eram todos iguais. Ele não andava diferenciado com uma coroa na testa, não. Judas disse para eles assim, ele está no Getsemane, nós vamos lá, preste atenção, aquele que eu beijar, esse é o Cristo, pode prender em segurança. Aí eles chegaram lá, aquele monte de homens. Ele chegou para Pedro, e aí Pedrão, tudo bem? Beleza? Bateu, e aí? Ah, beleza? Tá, beleza. O soldado olhando. Chegou no João, e aí João, tudo bem? Beleza? Tá. Quando ele chegou em Jesus, ele beijou. E quando ele acabou de beijar, antes do soldado pegar em Jesus, Jesus disse para ele, amigo, você me trai com um beijo?
Quantas pessoas que já beijou o teu rosto, cumprimentando, e depois, por trás, te apunhalava. Orianda, Chai, Anduria, anda lá. Quantas pessoas chegavam e falavam: oi querida, tudo bem? Aí chegava lá e falava: mas fulano é chato. Quantas? Só que você não foi a única, você não foi o único. O primeiro a ser traído com um beijo se chamou Jesus Cristo de Nazaré. Só que ele não ficou nervoso. Ele só disse: amigo, com um beijo você me trai. E ele chamou ele de amigo. Opa. E muitas vezes, irmãos, nós queremos regaçar os braços. E quando eles pegaram Jesus, o Pedrão, que até então não tinha convertido ainda, arrancou a espada e cortou a orelha direita. Eu quero dizer uma coisa para você. As famílias que tinha alguém como estudante de sacerdote eram paparicadas. Até a Monielle ela fala uma coisa, quando tem as festinhas aqui, ela fala assim pro Ever, e fala para mim assim: senta perto do pastor. Tá entendendo? Não é, mãe? Senta perto do pastor. Por quê? Porque os irmãos, assim que eles pegam aquelas coisas que eles vê que é gostoso, quem que eles vão primeiro? Certo? A primeira coisa que ele faz lá: Ever, senta perto do pastor. Pá. Aqui não era diferente. Está entendendo? Onde Malco entrava e saía, todo mundo falou: ei, Malco, você é o cara, moço. Daqui uma semana, Malco. Ó, Malco, lembra de mim quando entrar no teu reino. Uma vaga lá. Porque, querendo ou não, o templo na época tinha muitos cargos, muitos serviços. E trabalhava no templo pessoas de confiança do sacerdote. O Malco era assim. E quando o Malco saiu para fazer diligência, saiu uma grande multidão e muitos puncha foi atrás. Porque onde o Malco entrar e sair, acompanha ele, porque o Malco é o cara. De repente, qual orelha que cai, irmão? A direita. Quando o Malco percebeu que a orelha direita tinha sido cortada, ele viu ali o seu sonho cair por terra. E agora? Uma vida de dedicação para terminar assim? Talvez você está dizendo assim: dediquei a vida toda para terminar assim. Mas Jesus pegou a orelha de Malco lá no chão, disse para Pedro: guarda a espada na bainha. Colocou no lugar e restaurou o sonho dele. Vou repetir de novo, acho que você não entendeu. O sonho de Malco tinha caído, acabou. Mas Jesus, mesmo sendo preso, e mesmo Malco estando na multidão contrária, ele pega a orelha de Malco. Imagina que jeito que ela estava, cheia de sangue, caiu no chão, cheia de terra. Com certeza Jesus limpou a orelha de Malco. De repente passou a terra, e não sei.
Ele está aqui nesta noite para restaurar os teus sonhos. Talvez o teu sonho aconteceu igual. Você foi chamado num lugar que você não sabia nem o que você estava fazendo ali. E de repente o teu sonho é dissipado. Só que não esquece que neste lugar estava alguém que ressuscitou teu sonho. Ele diz para Pedro: guarda a espada. E catou a orelha. Ele não colou, não. Fez de novo. Eu tenho certeza absoluta que quando a orelha de Malco caiu, um dos puxa olhou para o outro e falou assim: ixi, você perdeu tempo errado, hein, meu pai do céu, olha aí. Só que aonde Jesus entra, independente da situação, Ele entra para mudar, restaurar e fazer de novo. Agora vamos aprender algo aqui, para que você possa entender. Tem como ir lá no Levítico de novo? E Moisés fez chegar os filhos de Arão e pôs aquele sangue sobre a ponta da orelha direita. Por que orelha direita? Então vamos para a Bíblia. Orelha direita significa, ou seja, a mão direita, né? Sobre a ponta da orelha direita. A orelha direita significa para você ouvir somente a voz de Deus. Por que polegar direito? Quer dizer positividade com Deus. Polegar do pé direito, equilíbrio no teu caminhar com Deus. Pode tirar. Nesta noite, eu não sei de que forma você entrou nesse lugar. De repente você fez um projeto na tua vida, e o projeto que você fez, hoje a vida que você está levando é totalmente ao contrário daquele projeto que você fez. Deus está aqui, o Senhor está aqui para restaurar o seu sonho, o seu projeto. Talvez você entrou esta casa esta noite enfermo. Ele também está aqui nesta noite para restaurar tua vida, tua saúde. Talvez você entrou aqui nesta casa nesta noite e a tua casa está totalmente destruída. Pois o Senhor nesta noite também está aqui para restaurar a sua família. Eu quero terminar essa palavra dizendo uma frase que eu disse ontem no programa Cristo Vive. Lembra dos seus amigos que estiveram com você no dia da tempestade. Porque no dia de sol, toda a praia, por mais ruim que ela seja, ela está cheia. E muitas vezes nós esquecemos dos amigos que esteve conosco na tempestade e abraçamos aqueles que estão conosco no dia de sol. Quem esteve com você no momento da tempestade? Quero terminar. Jesus selecionou 120 homens, dos 120, 70, dos 70, 12. Só que no dia da tempestade, que ele precisava de colo,
que ele precisava de carinho, que ele precisava de companheirismo. Ele só teve quantos? 3. E os 3 dormiram. No meio do cristianismo tem um costume muito grande, qualquer coisa que acontece, vamos orar, irmão. Vamos orar. Beleza? Vamos orar. Mas o segredo do sucesso não está apenas na oração. A oração é um dever nosso. Como o nosso corpo necessita do café da manhã, do almoço, do jantar, a nossa alma, o nosso espírito também necessita da oração, da devoção. Mas o mais importante de tudo, quando Jesus chegou para os 3 amigos dele e pegou eles dormindo, ele disse o que para eles? Vigiai e... Porque na verdade o espírito sempre está pronto, mas a carne é... Guarda isso, repita comigo, fala: vigiai e orai. Na verdade, o espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. Por onde você tem andado? Com quem você tem andado? O que você tem feito? O que você tem pensado? Não adianta você ficar 24 horas orando se você não vigia. Vigiai e orai, diz a palavra. Se tem uma amizade que não te faz bem, sai fora dela. Se tem um amigo que na verdade você sabe que ele não é amigo, sai fora dele. Por que você insiste? Malco estava fazendo uma ação no nome de Deus, porque ele estava com o sumo sacerdote, porque ele achava que, como era o sumo sacerdote, ele estava agindo corretamente. E muitas vezes tem muitas pessoas que estão achando que está fazendo algo para Deus e na verdade não está. Não está. Eu quero terminar. A Bíblia, ela é conhecida em Efésios capítulo 6, versículo 17, como a espada do Espírito. E tem muita gente usando essa espada, ao invés de ganhar vidas, destruindo vidas. Muitos estão usando essa espada para usufruir de bens materiais. Alguns estão usando essa espada para destruir vidas, porque Deus não nos chamou para julgar, Deus não nos chamou para condenar, Deus nos chamou para servir. É diferente. Poderoso, santo, tremendo, extraordinário é Ele. Quero dar algumas explicações aqui. Muitas vezes você vai orar numa casa e você chega na casa, você encontra com um monte de santos. Se você não souber usar a espada, você vai usar ela errada, porque você vai pegar a espada e você vai começar a quebrar, e não é momento de quebrar, não é momento de falar. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Primeiro de tudo, para você poder fazer isso,
você tem que aplicar na vida da pessoa João 8,32. O que está escrito em João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não aplicar na vida da pessoa João 8,32, você está usando a espada errada, está destruindo a vida e está puxando para você uma descarga diabólica muito grande. Então eu termino dizendo: se você não sabe mexer com abelha e nem tirar mel, fica quieto, compra o mel produzido já, latadinho, bonitinho, deixa para quem sabe e para quem tem preparo certo. Repito, se você não sabe mexer com abelha e nem extrair o mel, fica quieto, compra, porque senão você usa a espada errada. Porque essa espada aqui é igual remédio. O remédio ele tem que ser tomado na dose certa. Se você tomar muito, você mata. Se você tomar pouco, não sara. O nome de Jesus é poderoso? É. Só que você tem que saber usar e como usar. Amém? E passo a régua dizendo: o mel, por mais doce que é, ele azeda quando ele é colocado num recipiente sujo. Assim também é a palavra. Não adianta você querer usar a palavra se o teu coração está sujo.